Olá pessoal, meu nome é Thiago, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal. E hoje eu estou aqui para responder a pergunta seguinte: o que nós podemos aprender com os clássicos? Por que nós devemos ler os clássicos? O que faz um livro tornar-se um clássico? Enfim, eu vou tentar ser breve e mostrar o que nós podemos aprender com um livro clássico. A primeira coisa que nós temos que observar é que hoje existe uma avidez exagerada por aquilo que é novo, por aquilo que é recente, e muitas das vezes nós esquecemos justamente daquelas que são as obras clássicas da literatura. E nós também não percebemos que existe um motivo pelo qual um livro é tratado como um clássico. E em razão dessa avidez pelo novo, pela informação, nós acabamos deixando de lado esses livros. E às vezes quando nós lemos um autor recente, nós temos a impressão que aquele autor é extremamente relevante, que ele descobriu algo, quando na verdade aquilo que ele está falando já foi dito há 2000 anos atrás, enfim, até mais. Só que por falta dessa busca pelaquela literatura que é clássica, essa falta, dessa busca faz com que nós ignoremos muito das ideias que percorreram durante esses séculos de literatura, certo? A primeira coisa que eu acredito que torna um livro clássico é ele tratar de um assunto que é eterno, que não é comezinho, que não é aquilo do dia a dia. Então, geralmente esses livros tratam da justiça, da moral, como os diálogos platônicos, do belo, Outros tratam do amor, e eles sempre tratam desse assunto com vistas a algo que transcende aquele momento. Apesar de que muitas obras clássicas elas são escritas em um certo contexto político, como os diálogos platônicos, mas mesmo que nós não percebamos aquele contexto, ali há conteúdos que são aproveitáveis, ou seja, que não trata daquilo que é do dia a dia. Muitas das vezes eu vejo as pessoas me perguntam, leem um clássico, por exemplo, a Divina Comédia, e não se atentam para a finalidade, por exemplo, da obra, Apesar de achar a estrutura bela, não compreendem a forma, mas às vezes escapa alguma questão do conteúdo. Então acredito que a primeira coisa é tratar de algo que é eterno. Não só tratar de algo que é eterno, mas tratar com a devida profundidade. E isso nós percebemos, por exemplo, nos escritores brasileiros, por exemplo, Machado de Assis. Nós vemos que há uma evolução em que pese ele escrever bem desde o início das suas obras, as primeiras obras dele não ganham em profundidade. Elas vão ganhar maior forma depois do quarto ou quinto romance que ele escreveu. Então, seria algo clássico, algo que trata do eterno, que nos ensina sobre alguns sentimentos que são eternos do ser humano, e tratar com a devida profundidade, com a devida articulação, e tirar dali conclusões que são válidas, independente do tempo no qual aquilo foi escrito. Como eu disse, ainda que nós não conheçamos todo o contexto grego, se nós lermos os diálogos platônicos, nós vamos perceber, nós vamos conseguir extrair coisas para o nosso dia a dia. Isso torna Platão um clássico. Especificamente sobre Machado de Assis que eu disse, tem um estudo muito interessante nesse livro O Desconcerto do Mundo, da Vide Editorial, que tem um ensaio tratando justamente da evolução machadiana. E aí, o que um clássico pode nos ensinar? Hoje eu gostaria de tratar da inveja, tá?
que é um sentimento que permeia o ser humano desde quando o ser humano está na face da Terra. Nós vemos que no século XX foi dado muita importância a esse sentimento de inveja, na teoria psicanalítica kleiniana em especial. E aí, quando nós lemos Melanie Klein, por exemplo, nós vamos perceber muita verdade naquilo que ela escreve acerca da inveja. E aí, muitas das pessoas acreditam que ela foi uma descobridora. Ela foi uma grande... ela teve uma grande capacidade de percepção. Contudo, já existia algo sobre a inveja. E aqui eu vou mostrar a inveja de um clássico. Eu vou usar Metamorfose do Ovídio. Eu estou usando essa edição da Seleta bilíngue das Metamorfoses de Ovídio, tá? E aqui eu vou tratar da inveja utilizando uma passagem que se chama A Gruta da Inveja. Eu não vou me ater aqui na forma correta da recitação, né? Que Ovídio escolheu o hexâmetro dactílico, que há vídeos na internet falando sobre a forma correta de se recitar, mas eu gostaria de entrar no sentimento retratado nessa parte. Então, chama A Gruta da Inveja. É a estância da inveja em gruta enorme, lá nos profundos vales escondida, aonde o sol não vai, nem vai favônio. Reina ali rigoroso eterno frio, de úmidas grossas névoas sempre abunda. O monstro vive de vipéreas carnes, dos seus tartários vícios alimento, da morte a palidez lhe está no aspecto, magreza e corrupção nos membros todos. Olha sempre ao revés, ferrugem torpe, nos asquerosos dentes lhe negreja, vê-se fel verdejar no peito imundo, espumoso veneno a língua verte, longe do riso lhe jaz dos negros lábios, só se no mais há pranto anela riso, em não vendo chorar lhe acode o choro, não goza de repouso um só momento, os cuidados que a roem não sofrem sono, mirra-se de pesar ao ver nos homens qualquer bem, rala e rala-se a maligna, é verdugo de si mesmo, ódio de todos. Então nós vemos aqui como o sentimento da inveja já está presente aqui num verso de Ovídio e que recentemente eu dou exemplo, né, meramente exemplificativo, o caso da psicanálise. Então quando ela diz a estância da inveja a estância da inveja em gruta enorme, lá nos profundos vales escondida, geralmente porque a inveja sempre está escondida na pessoa que a possui. Ela nunca está às claras, porque a inveja vem um sentimento de pequenez, de inferioridade interno, enquanto externamente ela já se porta a destruir o outro. Reina ali vigoroso eterno frio, de úmidas grossas névoas sempre afunda. Ou seja, a inveja não suporta vir à claridade, muitas das vezes ela é disfarçada, né? O monstro que vive de vipéreas carnes, dos seus tartários vícios alimento. Ou seja, o sentimento de inveja na pessoa sempre está aqui para vipéreas carnes, para destruir, para poder se alimentar daquilo que é podre, né? Do fruto da destruição que a inveja causa. E muitas das vezes o monstro da morte e palidez lhe está no aspecto, magreza e corrupção nos membros todos, olha sempre ao revés, ferrugem torpe nos asquerosos dentes lhe negreja, vê-se o fel verdejar o peito imundo, espumoso veneno na língua verte. Ou seja, o invejoso, a forma mais fácil dele destruir o próximo é através da sua língua, né? Não tá aqui em Ovídio, a Bíblia também fala a respeito de sentimentos semelhantes. E aqui eu vou me ater ao último trecho da inveja, porque a inveja, principalmente
no sentido psicanalítico, ele está em destruir, não aceitar o que o outro tem e querer destruir aquilo que o outro tem porque eu não tenho. É verdugo de si mesmo, ódio de todos. Além de tudo, o invejoso, ele é verdugo de si mesmo, ele é próprio carrasco daquele sentimento interno, e é ódio de todos. É aquela que só ri quando o outro chora, e se o outro ri, o invejoso chora. Enfim, rapidamente tratando aqui, mostrando aquilo que nós podemos aprender de um clássico, porque um livro é clássico e por que nós devemos ler esses clássicos. Aqui tentei dar rapidamente essa mostra dessa presença desses sentimentos e de como as grandes obras, como os clássicos, tratam com primor, né? Quando na verdade o que nós temos na atualidade é uma mera aplicação analógica de muito daquilo que já estão escritos nos clássicos. Por isso eu acredito que nós devemos lê-los sempre antes de nos aventurarmos naquilo que trata das coisas diárias, comezinhas. Um abraço, até o próximo.